Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu começo essa resenha lendo. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. Bom, assim começa um dos mais belos livros da literatura mundial e é com certeza um dos começos mais icônicos que a gente tem na literatura mundial, ao lado do, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, do 100 anos de solidão, ao lado do Ela Seria Fluida pela Vida Inteira, do Lúcio, da Clarice Lispector, do Call Me Ishmael, do Moby Dick, do não sei se deveria iniciar essas memórias pelo início ou pelo fim, do Memórias Póstumas, do Numa Casa, numa toca no chão vivia um hobbit, enfim. É um livro que com certeza na minha memória vai ficar marcado como tendo um dos começos mais icônicos da literatura e eu vou em algum momento da minha vida parar e pensar nesse começo, assim como esses outros que eu citei para vocês. Bom, eu demorei muito tempo lendo Ana Karenina. Eu acho que foram uns 8, 9 longos meses lendo. Porque eu decidi ler vários livros ao mesmo tempo, porque em algum momento a obra não ficou tão interessante e eu fui parando, né? E infelizmente eu demorei muito tempo. Apesar de que quando eu lia bastante, então eu conseguia ler 6, 7% do livro quando eu tomava velocidade. Mas eu interrompia, então assim, não é um livro que não seja fluido. Pelo contrário, quando se começa, quer-se continuar lendo. Mas, no meu caso, eu não consegui manter essa constância pelas circunstâncias da vida, né? Eu tirei mais ou menos, eu joguei num Docs umas 24 páginas de anotação bruta de Ana Karenina, de trechos que eu marquei. Então, isso não acontece com frequência nesse canal. Eu fiz um roteiro, porque eu tentei falar sobre o livro e o vídeo saiu uma confusão. Então eu decidi fazer um roteiro com as minhas anotações e eu vou segui-lo um pouco durante esse vídeo, essa vídeo resenha. Existem muitas coisas interessantes para comentar desse livro. Eu dividi em uns 6 tópicos para conversar. E o primeiro é que, na verdade, um tópico zero seria o tema central do livro, que na minha opinião é a infelicidade. E tanto é a infelicidade que você tem isso entregue no primeiro trecho do livro, nas 2 primeiras orações. Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira, tudo era confusão na casa dos Oblonsky. Então a gente percebe que se toda família feliz é igual e cada família infeliz é infeliz de uma maneira distinta, compensa muito mais a gente ter um romance falando sobre uma família infeliz. E em seguida a gente é inserido aos Oblonsky de uma maneira extremamente jogada, vamos dizer assim, entre aspas. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. É como se fosse uma fofoca. E ao mesmo tempo é uma síntese do que estava acontecendo com os Oblonsky na época. Esse vídeo é para você que já leu a obra ou você já tem uma noção geral. Vou comentar com spoilers, também não vou me ater muito a explicar cada um dos personagens, isso não é uma aula, isso é uma impressão minha como leitor comum do livro, tá? Então a gente consegue entender muito bem como que a gente vai ser inserido nessa história e ao mesmo tempo quais são as grandes temáticas, a felicidade, a infelicidade e os Oblonsky. Quem são os Oblonsky, só pra gente relembrar? Bom, o principal é o Stepan Arkadievich Oblonsky. Ele tem uma irmã, que é a Anna Arkadievna Oblonskaya. No entanto, ela se casou e ela tornou-se Ana Karenina. Então a gente tem essa personagem que intitula a obra. Do outro lado, o Oblonsky tem uma esposa que, por casar-se com ele, também tornou-se Oblonskaya.
Então nós temos a Doluchka, né, a Dolly. E a Dolly tem mais duas irmãs, a Natalie e a Kitty. E então esse é o grande cenário da história. Então a gente vai ter o Oblonsky, a irmã dele e o marido dela, que é o Vronsky Kariene. Vronsky não, perdão, o Alexei Kariene. A gente tem a Kitty, a Dolly e a Natalie, com os pais, os príncipes. E a gente vai ter uma outra figura, na verdade duas outras figuras masculinas que vão interagir com essas personagens femininas, que são o Lievin, que é um cara que é apaixonadíssimo pela Kitty, e a gente vai ter o Vronsky, que também era um cara que estava apaixonado pela Kitty, mas que já no a primeira parte dessa história, que é dividida em 8, apaixona-se pela Anna Karenina. Então a gente tem esses busos jogados e a partir daí a gente vai ter uma evolução muito grande de acontecimentos. Esse livro foi escrito em 1870, foi publicado em 1877. É um livro realista russo, e ele é um livro que vem depois de obras famosíssimas da literatura russa, do Dostoiévski, como Crime e Castigo. Ele vem depois de Pais e Filhos, vem numa época em que a gente já tinha realizado a libertação dos servos na Rússia pelo czar Alexandre II, eu acho. E a gente tem uma situação muito instável que está precedendo ali em cerca de 40 anos a Revolução Bolchevique. Então é esse o contexto que a gente tem. Bom, o primeiro tema, além da infelicidade, porque a infelicidade ela vai pairar todos os temas que a gente vai conversar aqui, mas o primeiro eu acho que é a vida de aparências. Isso é muito simples de identificar, você consegue ver em vários livros, e os livros do realismo daquela época batem muito nisso, inclusive os brasileiros. Você consegue ver isso claramente na Falência, que foi um livro que eu li esse ano, da Júlia Lopes de Almeida, brasileiro, que também é realista. Mas enfim, a vida de aparências aqui, ela pode ser percebida por todos, mas ela é inserida de cara pelo próprio Oblonsky. Bom, o Oblonsky, ele trai a sua mulher, ele não se arrepende de ter traído ela, mas ele se arrepende de ter sido descoberto traindo a esposa. E ele tem 6 filhos com a Dolly, tenta manter essa relação e ele chama sua irmã Anna Karenina para colocar panos quentes na situação toda. Então, Anna Karenina vem ao encontro deles em Moscou. Eu acho que todos eles moram em Moscou e Anna morava em São Petersburgo. E o objetivo ali nessa situação toda é ele salvar o casamento. Então aí a gente já vem um ponto da vida de aparências. Apesar de amar a esposa, ele trai ela e não tá nem aí, né? O segundo ponto é que o Lievin aparece nessa história e o Oblonsky chama ele para jantar. E ele vai num restaurante caríssimo da cidade, o que seria equivalente ao Savoy ou ao Ritz de Londres. E ele pede ostras. Gente, a gente tá vivendo numa parte setentrional do mundo, assim. Não é uma região banhada por mar, que tenha ostras facilmente, apesar de ser a capital do país. É como se... Não é como se, mas vamos pensar que pessoas de Brasília fossem comer ostras, sabe? Não é uma coisa que é extremamente típica daquela região. Então é uma coisa que é muito dispendiosa. Então a gente já vê um pouco sobre essa vida de aparências e sobre o lado afrodisíaco e tudo mais. Então a gente já vê em certos aspectos isso. E além disso, nessa primeira parte do livro a gente também vai ter essa Ana aparecendo como uma salvadora do casamento. Então ela vai falar com a Dolly coisas mais gentis para que ela continue casada com o irmão. Ironicamente, se você sabe a trama, você vai descobrir que ela não vai seguir o que ela fala pra Dolly minutos depois, né? Horas depois, dias depois, quando ela mesma decide romper o seu casamento com o Kariene. Bom,
Além dessa cena deles jantando, existe, logo nesse início, 3 cenas do livro que pra mim são fundamentais pra gente entender o que vai acontecer, pra gente entender um pouco da persona dos nossos personagens, das características principais dos nossos personagens, e pra gente entender um pouco sobre a escrita do Tolstói. Então, a primeira é a cena da patinação no gelo. Então, o Lievin e a Kitty vão patinar no gelo. Eles têm uma diferença de idade muito grande. O Lievin já deve ter uns 40 e poucos anos. E a Kitty tem uns 17, 18. Ele é apaixonado por ela, em certo aspecto, é apaixonada por ele. Inclusive, abre um grande parêntese, nos filmes a gente não tem uma diferença assim tão brutal. Eu tô assistindo aquele que parece uma peça de teatro, que tem o Jude Law, aquele que tá na Netflix atualmente, e parece que o Lievin tem uns 20 e poucos anos, no máximo uns 32, então fecha parênteses aí. E aí a gente vai ter uma cena que ela mostra todo o poder narrativo do Tolstói. E uma coisa que eu sou apaixonado na literatura, e também a gente sempre conversa nos livros de clube de leitura, falei sobre isso em Enraizados, tem vídeo aqui no canal, é quando um autor consegue exprimir um sentimento em uma imagem. É como se ele brincasse de ser pintor. Então, ele vai construir pra gente uma imagem dos dois patinando, de tal forma que você consegue perceber o sentimento dos personagens, das personagens, e o amor que existe entre o Lievin, pelo menos nesse momento do Lievin, para a princesa Kitty. Então, isso pra mim é fantástico e o Tolstói consegue construir. E ele é um autor que, apesar de não ser extremamente descritivo como o próprio Tolkien, aqui em geral você não vai ter páginas descritivas, nem nada do tipo. Até o Dostoiévski, na minha opinião, é um pouco mais descritivo que o Tolstói. Mas ele é um personagem, ele é um autor que sempre vai fazer descrições muito certeiras sobre o que está acontecendo. Então, é fantástico, né? Ele vai falar, por exemplo, de como vai construir esses amores e vai mostrar isso de uma forma muito contundente pra gente. Bom, a segunda cena é a cena do baile. Então a Kitty, ela vai fazer a sua primeira recepção à sociedade, ela tá aí fazendo os 18 anos. Os pais dela são príncipes, lembrando que príncipe é um título que eles compraram em determinado momento. É um título de nobreza, mas a realeza de fato na Rússia é composta pelos czares e pelas grandes princesas. Então a gente não é ao mesmo nível, a gente não está falando da realeza russa, a gente está falando de nobres. Então ela vai fazer sua recepção na sociedade. Nessa recepção, o Lievin chega e vai pedir ela em casamento. Veja, o Lievin tinha uns 2 anos antes ficado muito apaixonado por ela, mas ela tinha 15 anos. Ele voltou para sua fazenda em Prokhovskoy e ele deixou ela, vamos dizer assim, ao mundo, ao Léo. E aí, quando ele volta, existe um outro pretendente. O pretendente não é ninguém menos que Conde Vronsky, que é um ser galanteador, belo e jovem e rico. Então, o Lievin fica um pouco desesperado, não conversa muito com a Kitty, e aí, logo de cara, o Lievin já pede a Kitty em casamento. A Kitty fala, não consigo, eu tô apaixonada pelo Vronsky, não vai dar. O Lievin não espera nada, ele simplesmente pega suas coisinhas e vai embora. E aí ele vai viver a sua própria narrativa, que é um arco que eu não vou comentar nesse vídeo, porque eu acho muito longo. Mas enfim, dali a pouco a Kitty vai ser desiludida, porque a Anna e o Vronsky vão se apaixonar no baile. O Vronsky vai ficar dançando com a Anna durante o baile todo, não vai dançar com a sua pretendente. A Kitty logo em seguida vai perceber que aquilo ali não vai pra frente, que ele abandonou ela, que eles já se apaixonaram, e
ela pensa que ela deveria ter se aceitado o convite do Lievin, mas o Lievin sumiu na braquiária e ele só vai aparecer algum tempo depois. Então, assim, essa é a situação. E aí a gente já consegue perceber que o Tolstói também não tem medo de brincar com o sentimento dos personagens e de trazer reviravoltas. Então, e ali a gente também percebe como as pessoas vivem intensamente, tá? Gravem bem esse Vive Intensamente, porque no fim eu vou falar um pouco sobre a minha impressão geral do livro e eu tenho algumas opiniões que elas podem ser interessantes. Bom, a terceira cena é uma cena maior, mas é a cena da ferrovia. Não poderia deixar, da estação de trem, não poderia deixar de falar sobre essa cena. A cena da ferrovia ela é importante por dois motivos. Primeiro, a gente vai ter a figura do homem sendo morto. E, pra mim, a mais interessante é o primeiro encontro do Vronsky com a Anna. Veja, esse encontro acontece de forma tal que a gente tem um... Perdão. Sono. A gente tem um vislumbre muito rápido entre os dois e, ao mesmo tempo, uma narração que vai costurando uma paixão à primeira vista. E a gente também tem que lembrar que essa cena acontece no livro depois da cena deles dançando no baile. Então a gente tem uma cena contada mais ou menos em retrospecto, talvez. Então, vamos lá ler o trecho que eu separei. Quando olhou para trás, ela também virou a cabeça. Os olhos brilhantes e cinzentos, que pareciam escuros devido aos cílios espessos, pousaram com atenção e simpatia no rosto de Vronsky. Nesse breve olhar, Vronsky teve tempo de perceber uma vivacidade contida, que ardia em seu rosto e esvoaçava entre os olhos brilhantes, e o sorriso quase imperceptível, que arqueava os lábios rosados. Parecia que o excesso de alguma coisa inundava o seu ser, e a despeito da vontade dela se expressava, ora no brilho do olhar, ora no sorriso. Intencionalmente, a mulher apagou a luz dos olhos, mas essa mesma luz cintilou, a revelia, no sorriso quase imperceptível. Se isso não é uma das coisas mais belas que você já leu na literatura, meu amigo, você não tá lendo coisas bonitas. Vamos sair de Nietzsche. Cara, olha a delicadeza, a finese com que ele descreve uma mulher e um homem se encontrando pela primeira vez. E ele fala de vivacidade contida, de sorriso imperceptível, de atenção nos olhos, de uma vivacidade que ardia. Gente, se isso não é o que a Clarice faz nos livros dela, de misturar substantivo com um adjetivo, eu não sei o que é, sabe? Pra mim, fora do teor poético que está contido nessa obra. Então, é fantástico e eu entendo a fixação que as pessoas têm por Tolstói. Bom, o terceiro ponto é o casamento. E eu acho que esse livro é uma lição de casamento para todos. E, de certa maneira, cara, é uma lição de matrimônio que as pessoas precisavam ter antes de entrar em um relacionamento sério, sabe? Aqui a gente vai ter tantos casais e tantos casamentos diferentes. Em algum momento, alguém diz, talvez o narrador diz, aspas, se há tantas cabeças quanto são as maneiras de pensar, há de haver tantos tipos de amor quanto são os corações. Claro, aqui a gente tem mais uma parte, uma elucubração poética do autor, que é fantástica, né? Então a gente vai ter ali 4 casamentos principais pra gente analisar e que a gente vai acompanhando a evolução ao longo do tempo. O primeiro é da Dolly do Oblonsky, que é inserido já no começo da nossa obra, que vai falar sobre o desgaste do casamento e de um amor que se transformou. O Oblonsky diz que continua amando a Dolly,
mas ele ama ela de uma outra forma. Então aqui é um romance que esfriou e que existe ainda sentimento. Depois a gente vai ter o romance da Kit do Lievin, que é um romance que ele vai sendo construído praticamente que do zero, onde existe muita afeição de um para o outro, e é um romance que vai sendo construído na base da convivência e do diálogo. E é um romance bonito, é um romance inocente, talvez. Depois a gente vai ter o romance da Ana e do Cariene, que vai representar essa falta de amor. A Ana diz em determinado momento que ela casa e o Cariene nunca deu amor a ela, nunca amou-a como um homem. E em compensação a gente tem o amor da Ana com Vronsky, que começa pelas aparências, que é muito carnal e quente. A cena deles dançando no baile é uma cena quente, é uma cena que todo mundo fica chocado com quão quente eles estão dançando, como se eles estivessem dançando um tango, sabe? Mas fora da Argentina. E aí a gente vai ter esses 4 tipos de casamento. Bom, eu gostaria de falar muito mais sobre o tema casamento, mas eu acompanhei os vídeos no YouTube e tem muito vídeo sobre isso. Então vai ser um tema menor, que eu não vou comentar tanto sobre. Talvez em algum momento eu faça um vídeo sobre o amor e o casamento em Ana Karenina, mas hoje não. Depois a gente tem que falar sobre a obra em si. E aí eu penso que a obra tem um caráter extremamente realista. Aqui a gente vai ter um narrador que vai visualmente construindo sentimentos, como eu já disse lá no começo. E tanto ele consegue fazer isso construindo um amor, como ele consegue fazer isso destruindo o amor. Como assim? Ele vai descrever o fim do amor com os cônjuges vendo o outro, vendo defeitos no outro que eles nunca tinham percebido. Isso todo mundo comenta na Ana visualizando o Vronsky o Alexei Cariene, perdão, com grandes orelhas vermelhas. Lerei o trecho. Já não era de maneira alguma a mesma que ele via... Não, perdão, eu tô lendo outro trecho, gente. Enfim, esse aqui eu nem tirei trecho, mas enfim, a Ana visualiza o marido com grandes orelhas. E ela fica chocada, porque como ela poderia casar com alguém com grandes orelhas daquele jeito, sendo que ela é linda e perfeita? E aí, ironicamente, depois o Vronsky vai visualizar a Ana com defeitos quando o tempo vai passando. Vou ler agora sim o trecho em que ele visualiza isso. Apesar de não deixar de amar ela. Então, aspas aí. Ana já não era de maneira alguma a mesma que ele via nos primeiros tempos. Física e mentalmente, mudara para pior. Toda ela ficara mais larga, e no rosto, no momento em que falava da atriz, havia uma expressão cruel que deformava suas feições. Vronsky a fitava como homem observa uma flor murcha, que ele mesmo colheu, e na qual mal reconhece a beleza que o levou a arrancá-la da terra e a arruiná-la. E apesar de sentir quando seu amor tinha sido mais forte, ele poderia, se o desejasse com firmeza, ter extirpado esse amor do coração. Agora, como naquele instante lhe parecia não sentir amor por Ana, sabia que seus laços com ela não podiam ser rompidos. Então ele vê que ele está completamente apaixonado, mas ao mesmo tempo ele consegue perceber os defeitos da esposa e viver com os defeitos, conviver com esses defeitos, não é nada mais nada menos que o amor. Então a gente pode dizer talvez que o Vronsky ama a Ana dessa forma. E tem mais um trecho que eu gostaria de destacar sobre o conceito de casamento aqui, né? Sobre a convivência. Aspas. Para que se tome alguma decisão na vida conjugal, é necessário ou uma discordância completa entre os cônjuges, ou uma harmoniosa harmonia, né? Uma
harmonia amorosa. Quando as relações entre os cônjuges são indeterminadas e não há nenhuma coisa nem outra, é impossível decidir qualquer questão. Muitas famílias permanecem durante anos nas antigas condições, odiosas para ambos os cônjuges, só porque não há plena discórdia nem plena harmonia. Então aqui é a teoria de que se não há nem plena discórdia nem plena harmonia, ninguém sai do mesmo lugar, que as pessoas só conseguem tomar decisões com consenso, seja ele consenso de que eles são os opostos ou se eles são extremamente convergentes, tá? Eu acho perfeito. Além disso, para não deixar em branco, a gente pode falar sobre os outros temas do livro, que também valem um vídeo só para eles. Então a gente vai ter a questão dos mujiks, a questão do trabalho, da agricultura, do capitalismo sendo implantado na Rússia e do capitalismo europeu sendo implantado na Rússia, da dualidade entre as duas capitais russas, Moscou e São Petersburgo, a burocracia russa, que é descrita em várias partes do livro e que, mal sabe você, também existia nas empresas privadas da Rússia, sobre a desigualdade na Rússia. E aí tem um trecho, também gostaria de destacar, que diz: das duas uma, ou a pessoa reconhece que a organização atual da sociedade é justa e então defende seus direitos, ou reconhece que desfruta privilégios injustos, como eu faço, e então os desfruta com satisfação. Cara, é perfeito, sabe? As pessoas que elas discutem desigualdade social, elas deveriam ler um pouco mais de literatura. Eu acho que isso serve para todo mundo, né? Além disso, a gente tem mais temas como a psique e a fisiologia. Estava muito em voga naquela época pensar se as doenças elas conseguiam ser psíquicas apenas ou se existia base orgânica para isso, né? A gente vai também ter uma discussão sobre a mulher. Aqui a gente consegue, várias pessoas aqui na internet conseguem falar sobre que Tolstói, ele aparentemente sempre pune todas as mulheres de suas obras, independentemente de elas serem boas ou ruins. A Dolly é punida com a traição do marido, a Kitty é punida com a dor do parto, que é um parto longuíssimo, a Ana Karenina é punida com a morte, enfim. E a gente vai ter também uma discussão muito interessante sobre Deus e o ateísmo das camadas nobres, que são principalmente, que é principalmente destacado na figura do Lievin, e é um reflexo do Tolstói. Tolstói, ele viveu uma vida muito interessante. Então ele viveu crente quando jovenzinho, depois que ele se tornou adolescente no seu período adulto jovem, ele ficou ateu. E aí, quando velho, quando os filhos começaram a nascer, ele tornou-se novamente cristão. Isso também é refletido no Lievin. Lievin é um alter ego. Konstantin Dmitrich Lievin é um alter ego do Tolstói. Então a gente consegue perceber isso. E aí eu tenho um trecho para destacar para vocês. Deus deu o dia. Deus deu as forças. E o dia e as forças são consagradas ao trabalho. E no trabalho tem sua própria recompensa. Mas para quem é o trabalho? Quais serão os frutos do trabalho? Tais reflexões eram descabidas e fúteis. Então a gente percebe que muito se fala sobre o trabalho, né, no capitalismo, dignificar o homem, de o trabalho ser um objetivo da vida, mas quem que ganha com isso, né? Não se discute. Então é um ponto interessante. E no fim, né, aqui já na finaleira, eu gostaria de falar sobre a escrita do autor e sobre essa sensação que eu tenho de que Clarice bebeu um pouco na obra de Tolstói. É o segundo livro de Tolstói que eu leio. Eu já li A Morte de Ivan Ilitch, agora li Ana Karenina. E eu acho que Clarice bebeu um pouco, principalmente de Ana Karenina. É um livro que vai trazer, pelo menos na parte final, fluxo de consciência.
Existem autores que dizem que Tolstói foi a primeira pessoa que trouxe esse monólogo interior, esse fluxo de consciência. É um pouco mais destacado com aspas, diferentemente dos livros mais modernos, mas é um protótipo muito interessante de fluxo de consciência. Tanto da Ana, pouco antes de se matar, a Ana tem devaneios muito longos em que todos os pensamentos dela são representados. E depois a gente vai ter as discussões internas de Lievin sobre a teologia e se ele deveria crer em Deus ou não, e sobre qual é o objetivo dele nesse mundo e por que ele está vivo, e sobre o bem. Na minha opinião, essa digressão do Lievin, ela é muito parecida com a Paixão Segundo GH. Gente, eu não consigo desvencilhar uma coisa da outra. Pra mim, o fim de Ana Karenina, o fim do livro, ele é muito parecido com aquela verborragia que a gente tem no final de A Paixão Segundo GH. E também parecido muito com Perto do Coração Selvagem. Eu agora, então, vou ler o meu último trecho nesse vídeo. Já estamos com 31 minutos de vídeo. Vou ler o último trecho, que também encerra o livro, que pra mim deu muito essa impressão de ser um trecho escrito por Clarice. E quando eu encerrar o trecho, eu vou encerrar o vídeo e nós vemos então numa outra semana, numa outra resenha. E não esqueça de curtir o vídeo, comentar, você já leu Ana Karenina, você não leu, quais são seus pontos mais interessantes pra gente discutir sobre o livro. E até mais, mas agora eu vou ler o último trecho do livro. Continuarei a me irritar com o cocheiro Ivan. Continuarei a discutir. Continuarei a expressar minhas ideias fora de hora. Continuará a existir um muro entre as coisas mais sagradas da minha alma e as outras pessoas, mesmo a minha esposa. E continuarei a culpá-la do meu medo e a me arrepender disso. Continuarei a não entender por meio da razão por que eu rezo. E rezarei, mas minha vida agora, toda a minha vida, a despeito de tudo que possa vir a me acontecer, cada minuto seu não só será absurda, como era antes, como terá também o incontestável sentido do bem, que cabe a mim infundir a ela.